Você já ouviu falar no arrebatamento? Aquele conceito que Jesus vai voltar não só uma segunda vez, mas uma terceira vez, e na segunda vez ele vai vir para arrebatar, para raptar, capturar os seus escolhidos, para que não venha a passar pela grande tribulação, que depois dessa grande tribulação de 7 anos é que vem pela terceira vez, e aí seria realmente para fazer o julgamento final. Essa crença é bastante difundida, especialmente entre os cristãos protestantes, os pentecostais e os neopentecostais, mas também abrange várias igrejas, e até na Igreja Católica tem gente que acredita, espera pelo arrebatamento. Mais recentemente ficou bastante difundido por causa da série de livros Left Behind, Deixados para Trás, que depois se tornou uma série de filmes e outras obras que, inclusive, a novela Apocalipse da Record, que é baseado nessa série de livros e filmes. Mas você sabia que esse conceito de arrebatamento não está na Bíblia? É o que vamos discutir neste vídeo, então fica aqui até o final para conferir. Olá, queridos questionadores, bem-vindo ao canal Bíblia Questionada. Se puder, por favor, assistir até o final e se gostar, dá aquele joinha e se puder, se inscreva no canal que dá aquela força. O que vamos discutir aqui hoje está no presente, no mais recente livro de Bart Ehrman, Armageddon, Armagedon, ainda sem tradução em português, que fala sobre o fim dos tempos e, como não podia deixar de ser, fala também da crença no arrebatamento. Então vamos logo de cara lhe trazer alguns fatos. Primeiro que não há nenhuma menção do arrebatamento no livro do Apocalipse. Se você achava que isso veio do livro do Apocalipse, não tem nada nesse livro que fala sobre isso. E esse conceito propriamente dito de arrebatamento, como um rapto dos escolhidos antes da grande tribulação, também não está contido na Bíblia. Foi uma interpretação equivocada de algumas passagens que vamos discutir mais tarde. E outro fato que talvez você não saiba é que ninguém nunca levantou essa hipótese até 1830. Pois é, durante praticamente todo o período do cristianismo, ninguém falou sobre arrebatamento, sobre esse conceito de arrebatamento. Aí imagina aí todos os grandes teólogos e filósofos do cristianismo, Irineu, Tertuliano, Agostinho, até os reformadores, Lutero, Calvino, nenhum estudou a Bíblia, leram a Bíblia, se aprofundaram no texto bíblico, mas nenhum levantou a hipótese dessa ideia de arrebatamento. Isso só surgiu em 1830, como eu falei, através de John Nelson Darby, numa doutrina que ficou conhecida como dispensacionalista e que depois influenciou toda essa galera aí que está praticamente vigente dentre o protestantismo atual acerca dessa doutrina. No começo do século passado foi lançada a Bíblia Anotada de Scofield, que é uma Bíblia de estudos. Hoje é bastante comum uma Bíblia de estudos, que é cheia de referências cruzadas, de explicações, acompanha mapas e tal. Então foi a primeira Bíblia de estudos a ser lançada, foi essa no começo do século passado. E ela trazia dentro da sua interpretação a ideia do arrebatamento. E essa Bíblia foi muito vendida, ficou muito popular nos Estados Unidos, então por isso impulsionou essa popularização dessa crença. E essa ideia toda é tirada de onde? Basicamente de uma única passagem na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, e concomitantemente também uma passagem de Mateus, capítulo 24, versículo 39 e 40. Vamos vê-la e tentar entendê-las. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, temos: Porque o Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Está falando de arrebatamento, né? Lógico.
se você interpretar, se você ler esse texto com a cabeça dessa tese de que haverá um arrebatamento anterior, né, aos acontecimentos da grande tribulação. Mas não era o que Paulo estava se referindo aqui. A gente, como eu sempre reforço aqui nos meus vídeos, a gente tem que entender, para compreender o texto bíblico, a gente tem que ler não com as noções teológicas que temos em mente hoje, mas com a ideia teológica, e histórica e cultural do autor e do contexto onde foi escrito e em que circunstância ela foi escrita, com qual objetivo ela foi escrita. Como eu já falei aqui sobre outros vídeos, sobre a volta de Jesus, a ideia de Paulo era de que Jesus seria o Filho do Homem e que voltaria para julgar. Paulo tem a ideia de Jesus como um senhor, né, como um rei, como um monarca, e que vai voltar à Terra e vai trazer uma espécie de vingança contra os inimigos de Deus, que seriam as pessoas ímpias e numa visão política contra o Império Romano. Afinal, o Império Romano é que são os inimigos dos cristãos. Foi quem crucificou Jesus, foi quem invadiu e dominou o povo de Deus, né, que seria Israel. Era o povo que dominava aquela região toda, que tinha o maior poderio militar e econômico, político do mundo antigo. E se Deus, através de Jesus, quisesse tomar o poder da terra, teria que derrotar o Império Romano. Então Jesus vem como um ser com poderio militar, digamos assim, com um poderio que vem para destruir o inimigo de Deus. E a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi uma forma de Paulo explicar porque os Tessalonicenses estavam preocupados acerca dos irmãos que morreram antes da volta de Jesus. O que é que ia acontecer com eles? Porque a expectativa era que Jesus viria voltar muito em breve e quem estava vivo ali ia participar de toda aquela conquista de Jesus e todo aquele gozo e etc. Mas e quem morreu antes disso acontecer? Então Paulo escreve para tranquilizá-los e dizer que não, que quem morreu vai ressuscitar, vão ressuscitar primeiro, vão criar o corpo glorioso de que Paulo acreditava que todos iam se revestir para poder entrar nesse reino e eles iam ressuscitar primeiro. E nessa época, na antiguidade, uma cidade quando recebia um rei, um monarca, um príncipe, alguém da realeza, ou um alto general, uma alta figura do exército, geralmente após uma conquista militar, retornando de uma conquista, ou até conquistando aquela cidade, ele era recebido pelos moradores daquela cidade com grande júbilo. Era ali bajulado, era recebido geralmente fora da cidade, né? Eles iam chegando e fora da cidade já era recebido ali por representantes da cidade, ali líderes, e depois voltavam juntamente, né? Eles recebiam ali fora da cidade e depois entravam na cidade com todo aquele cortejo de festa, de farra, aquela coisa toda. Esse conceito é que Paulo traz aqui. Essa ideia de receber o rei fora da cidade. No caso, Jesus vem do céu. Então, todos vão se encontrar com ele lá no céu. Mas não é para ficar lá, não. Veja bem, eu já disse aqui em outros vídeos. A ideia do reino de Deus é aqui na terra. Não é espiritual, no céu, não. É aqui na terra. A Nova Jerusalém, aquela história toda. É aqui na terra. Então Jesus vem e vem para ficar, ele não vem para levar e voltar, não. Quem sobe para o encontro de Jesus, vai voltar na mesma hora, num cortejo acompanhando o rei, acompanhando o Senhor, para poder fazer ali a conquista, né? Então esse arrebatamento que ele fala é um arrebatamento, realmente vão subir para se encontrar com Jesus no céu, mas isso não vai, de lá não vai para o céu, não. Eles vão voltar. Então, não tem nada a ver essa passagem com essa ideia de arrebatamento que ficou difundida até os dias de hoje. Aí vamos para Mateus 24, 39 e 42. Jesus vem falando sobre a volta do Filho do Homem, aquela coisa toda, fazendo comparação
com a figura de Noé, na história da arca, do dilúvio. E aí ele diz, versículo 39, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Então, a galera que acredita no arrebatamento identificou isso aqui justamente como o arrebatamento, né? Tem 2 pessoas, um desaparece e outro fica. Essa ideia de que um desaparece, ela é a ideia de que essa pessoa foi arrebatada. Só que é justamente o contrário do que Jesus quis dizer aqui. Porque, veja, como eu falei, reforço, a ideia era de que o reino de Deus não seria um plano espiritual, era aqui na terra. Então, se ele vai trazer o reino de Deus aqui para a terra, quem vai ficar na terra? São os ímpios ou são os salvos? Obviamente que os salvos. E quem vai desaparecer? São os ímpios ou são os salvos? Quem vai desaparecer são os ímpios, vão ser destruídos, eliminados. Jesus, quando voltar, no caso, a ideia aqui de Jesus seria o Filho do Homem, né? Nem seria ele. Seria, um vai ficar e outro será levado para a destruição. Não será levado para o céu e o outro vai ficar aqui para aguentar uma tribulação. Porque essa tribulação já é uma ideia que veio de Apocalipse. E aí aquela coisa, você não pode misturar conceitos como se a Bíblia fosse uma coisa só. A Bíblia não é uma coisa só. Cada livro você tem que ler como um livro único, particular. Procurar saber qual é a história que aquele livro está contando. Se você for linkar pedaços de outros livros da Bíblia, você está criando a sua história. Você não está seguindo o que o autor está dizendo naquele livro. Você está criando a sua história. Foi exatamente isso que o pessoal fez, essa ideia mirabolante. Pegou conceitos do Apocalipse, juntamente com essa ideia de Paulo, desse versículo que eu falei, juntamente com esse versículo aqui de Jesus, e criou-se essa ideia de que haveria um arrebatamento antes da grande tribulação, para que os salvos não passassem pela tribulação. Mas não encontra esse tipo de entendimento na Bíblia. Esses versículos que supostamente que sustentariam essa tese, a gente acabou de ver que não é uma má interpretação, uma interpretação equivocada, que não quis dizer nada disso. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Dê uma olhadinha nos meus outros vídeos do canal. Se não for inscrito ainda, se inscreva. E até a próxima. Um grande abraço e questione tudo sempre.